Pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, pessoal. Boa noite a todos, caros ouvintes de nossa comunidade. Grato por sua audiência. Nosso show FX Baggio Signal 101 ao vivo, terças e quintas às 20 horas. Para quem está na Serra Catarinense, sintonia 101.9, ou para ouvintes de qualquer lugar do mundo, acesse nossa web radio através de rádio 101fm.com.br. Para participar do nosso show com perguntas, sugestões, etc., nos siga nas redes sociais, principalmente através do nosso canal do YouTube, que é o FX Baggio _Enercore com K. Aí o FX Baggio Signal 101 é um show eclético de músicas, negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências. Destacamos que as opiniões dos nossos locutores e comentaristas não refletem as posições da Rádio 101 FM. Esse é o episódio 162. Estou de volta com vocês aí depois de algumas semanas lá na capital, Floripa. Tive alguns compromissos lá e fiquei focado no que eu tinha que fazer. Deixei vocês algumas semanas aí. Então estou de volta para o estúdio, muito feliz de estar compartilhando com vocês. Hoje a gente vai ter boas notícias, participação nacional e internacional pela primeira vez. A gente vai fazer um show híbrido hoje. E também vamos tocar para vocês sons que fazia tempo que a gente não tocava aqui no meu programa, e vocês vão curtir com certeza. Então, repetindo, esse é o episódio 162, tá? E a gente começa... Eu tô sozinho no estúdio hoje, né? A maioria das últimas vezes eu estava sempre fazendo entrevistas, quase todos os dias, terças, quintas, domingos, e hoje eu decidi fazer um show especificamente com os participantes internacionais e nacionais, os nossos, vamos dizer assim, contribuidores, né? O pessoal que está nas cidades mais importantes aí do estado e também lá na Europa hoje. A gente vai falar com o Fausto, então eu precisava estar só com vocês hoje, né? E vamos lá então, a gente tem bastante notícia aí, lembrando que semana passada teve a Super Quarta tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Quer dizer o que? Juros. Estados Unidos, os juros manteve-se o mesmo, troca do presidente do Federal Reserve, então decidiram manter o juro na mesma, né, taxa de juros deles lá também por causa da guerra aí, que está em conflito lá no Oriente Médio. E aqui no Brasil também foi mantido a taxa, aliás, foi baixado em 0,25%, e aí a nossa Selic foi para 14,50%. Baixou um pouquinho também porque os impactos aí da inflação, a inflação voltou a subir, também devido a fatores internos e externos, mas está 14,50%, está alto ainda. E bolsas como um todo, os últimos resultados saíram na semana passada, então a gente teve fechamento do primeiro trimestre, e agora só lá em agosto que vai sair resultados novos. O que isso quer dizer? Que a bolsa agora, a partir de maio, ela começa a ficar um pouco, vamos dizer assim, com bandas mais limitadas, ou fazer movimentos de correção, é muito mais provável. Algumas que estão fortes, né, vieram o balanço da Petrobras, né, por causa, né, um dos fatores por causa da guerra no Oriente Médio lá, mas também porque Petrobras está muito, muito forte, exportando muito, produção elevadíssima, e são destaques. Bancos também foram destaques, mas mesmo assim está acontecendo correção. Hoje, por exemplo, tem uma correção de mais de 2%, então, na Bolsa, porque relativamente, a partir de maio até julho, mais ou menos, são meses que não tem notícias, né? Então, deve ter correção. Como é ano eleitoral também, mais difícil de entender como vai ser essa dinâmica do mercado. Mas geralmente volta a ficar melhor a partir de agosto com as notícias do segundo trimestre que começam a acontecer. Fecha o trimestre ali em julho, né?
Desculpe, junho. E aí tem um mês para começar a dar os resultados. Final de julho começa a dar resultados. Vai até setembro, mais ou menos. Então essa época começa a voltar a subir a bolsa, né? Falando renda fixa, 14,50 ainda está relativamente bom para renda fixa, né? E alguns outros investimentos aí, imóveis está começando a ficar interessante de novo, por mais que o governo aí fazendo o populismo dele aí de querer dar o chamado bailout, né? Todo mundo está saindo aí das suas dívidas, né? Desenrola, tem esses programas, tem vários programas que ajudam ou não, né? Dependendo da classe, mas muita recuperação judicial, muita gente devendo, por isso que o comércio às vezes sofre com isso. Populismo na veia. E aí a gente quer dizer com isso que os juros têm que ficar mais altos devido a esses fatores, mas o dólar está mais baixo, fechou a 4,91 hoje, bolsa fechou em queda também, uma correção que está começando a acontecer. E lá nos Estados Unidos houve aí reunião entre Trump e Lula, depois eles vão falar o que eles falaram, cada um, né, falou que ficou satisfeito, mas o que me chamou a atenção foi o próprio falaram em minerais críticos, como que vai ficar essa política, né, de exportação do Brasil ou da vinda de empresas americanas para explorar minerais críticos, a gente ainda não sabe, mas o que me chamou a atenção é que falando-se em Brasil, aquele atleta do UFC, né, vocês sabem que, enfim, eu já devo ter contado para vocês a minha história com artes marciais, né? Isso vem de 1992, quando eu morava em Joinville e os meus amigos, 93 na verdade, meus amigos já praticavam lá em Curitiba, né? Joinville, onde eu morava, tinha muita gente de Curitiba que já fazia artes marciais lá na academia do Fedrigo na época, que era onde foi treinado o Vanderlei Silva, o Anderson Silva, etc. Enfim, o Vale Tudo como um todo foi comprado mais tarde, antes era da família Grace, foi comprada pelos americanos no começo dos anos 2000, né, fatores políticos, né, para liberar. E agora, bom, os brasileiros se destacam muito, o Trump, como é muito fã do UFC, né, que é o maior, vamos dizer assim, maior organização, né, das artes marciais Mixed Martial Arts, né, o MMA, está fazendo um evento na Casa Branca, um dos eventos de 250 anos de comemoração da liberdade lá dos Estados Unidos, e chamou o brasileiro, o Poatan, que é lá de Minas Gerais, né, que é da categoria meio pesado, né? Ele não é no peso médio nem pesado, ele é meio pesado, apesar de ter 1,93 m. É um cara magrão, então ele se enquadra ainda com 93 quilos, acho que tem o Poatan, e estava lá na Soloval, onde o Trump estava falando com eles ali. Ele mais um lutador ali de MMA, e vão se enfrentar lá na Casa Branca. Que moral, né? Então, para quem gosta de UFC, vai ter um evento aí. O Trump, vocês sabem que o Trump tem histórico aí de eventos muito grandes, como Miss Universo, etc. Ele gosta do palco, né? Ele gosta de eventos grandes, e aí foi bom aí pro Poatan, né? Foi um momento único aí para ter essa oportunidade de estar lá na Casa Branca e mostrando vamos dizer assim, o sucesso que é o UFC no mundo como um todo, né? Muito legal. Então, pessoal, muito bom, muita conversa, mas eu vou tocar para vocês agora um som que vocês vão arrepiar com certeza. Vocês merecem aí um som bom. E vamos lá então. A gente volta na sequência aí falar um monte de coisa para vocês. Tem muito para vocês acharam então demais, né? A gente teve na sequência aí então nada menos que Depeche Mode e Rolling Stones para vocês levarem um Double Trouble. Essa foi a nossa deixa aqui. E a gente continua. Pessoal, então para refletir, né? A gente tem umas coisas acontecendo aí e eu tenho falado isso para vocês. Vou repetir. A liderança populista atual, com tantos programas sociais que eram para ser temporários durante a pandemia, mas se tornaram permanentes, além de políticas de redução de jornada de trabalho, está criando um Brasil, sociedade cheio de mimados acomodados que deveriam estar trabalhando, né? E vamos lembrar que o Brasil ainda é um país pobre, né? Essa é a realidade, que está envelhecendo rapidamente e cuja força de trabalho tem baixíssima produtividade, né? A gente está posicionado entre
65º e 94º de 180 países nos rankings internacionais. A estatística da taxa de desemprego está baixa, é distorcida, pois considera somente as pessoas que estão procurando emprego, desconsiderando aqueles que preferem sobreviver dos benefícios sociais. Sim, o Brasil é uma mãe, mas é uma mãe que mima seus filhos demais, tornando-os mal acostumados e viciados na acomodação e no ócio. Trata-se de um plano catastrófico. Então, como diz o ditado chinês ou bíblico, dê um peixe a um homem e você o alimenta por um dia, ensine um homem a pescar e você o alimenta para a vida. A frase destaca a importância de capacitar as pessoas com conhecimento e habilidades para a independência, em vez de oferecer apenas soluções momentâneas. Né? A gente fala isso com frequência aqui e vamos tornar a repetir porque é válido aí para todo mundo fique consciente, lembre, né, isso no seu dia a dia. FX Bajo, pioneiro em criar shows e podcasts de análise e tendências multirregionais e mundiais em várias línguas. Signal 101, sinal mais forte está aqui. Knowledge is Power. Signal 101, ou Signal 101 is Stronger. Tendências do macro ao micro, rádio 101 FM, entretenimento para a geração de A a Z, sem sofrência. Hoje com participação híbrida, né? Tanto nacional quanto internacional. Então a gente também fala o seguinte, que vocês se inscrevam no podcast, que é o FX Bajo-Enercore, ative as notificações, sininho, comente, curta, dá um like lá. Vamos lá então e falar com o nosso amigo Pedro, lá de Joinville e região. Vamos lá então, Pedro. Olá, ouvintes do FX Bajo Signal 101. Aqui é Pedro de Joinville, estado de Santa Catarina, com um resumo das principais tendências do mercado de Joinville e região nesta semana. A escalada recente do conflito no Oriente Médio, envolvendo o Irã, já começa a gerar impactos concretos na economia de Santa Catarina, especialmente na região norte, altamente dependente de comércio exterior. Com a instabilidade no Estreito de Hormuz, rota por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo global, o tráfego marítimo chegou a cair em até 70%. Esse cenário tem pressionado diretamente custos logísticos. O preço do petróleo chegou a subir mais de 10% no início do conflito, enquanto em Santa Catarina o diesel já acumula alta de até 23%, afetando transporte, indústria e cadeias produtivas. Além disso, o aumento do risco elevou prêmios no seguro marítimo e provocou desvios de rotas, ampliando o tempo de trânsito e o custo de frete internacional. Na prática, isso já começa a impactar a competitividade das empresas catarinenses. O conflito também encareceu insumos estratégicos, como por exemplo fertilizantes, e reforçou o papel dos portos de Itapoá e São Francisco do Sul para garantir o abastecimento desses insumos para o estado, mesmo operando em um ambiente de maior volatilidade e custo logístico. Ao mesmo tempo, há uma oportunidade estrutural relevante para a região. O acordo entre Mercosul e União Europeia cria um mercado de mais de 700 milhões de consumidores e prevê tarifa zero para mais de 80% das exportações brasileiras já na fase inicial. Para Santa Catarina, onde a Europa é um dos principais destinos de exportação, o impacto pode ser significativo, especialmente para setores fortes no norte do estado, como metal mecânico, autopeças, máquinas e equipamentos. O desafio, portanto, é equilibrar essas duas forças. De um lado, maior acesso a mercados globais com um acordo comercial. De outro, um cenário logístico mais caro e instável, exigindo das empresas ainda mais eficiência, planejamento e diversificação das rotas e de mercados. Obrigado e fique ligado no FX Bajo Signal 101 para mais notícias da região. Pedro, excelente a notícia e a análise que você fez aí. Espero que todo mundo tenha prestado atenção aí na relevância aí do que está acontecendo. Então, pela situação do Golfo do Estreito de Hormuz, o problema não é a gasolina, né? O problema é a gasolina está sendo misturado mais etanol e está para passar o etanol 32% agora, né? Então vai ficar maior quantidade de etanol no combustível. O problema é o diesel, né? O diesel impacta a frota. E aqui na região a gente sabe bastante, tem empresas, né, empresas fortes de transporte aqui também.
E tá a parte da exportação também, vocês precisam, né, é preciso os navios, e os navios têm as rotas interrompidas, porque não passa lá, né, muitas empresas exportam lá para aquela região lá do Oriente Médio, e se a carga não chega lá no caminho normal, porque está trancado, como é que chega então, né? Então a gente vai falar disso, tem outras rotas, a gente vai falar isso daí na visão internacional com o Fausto. Fausto vai explicar então a visão da Europa, né? Primeiro eu pedi para o Pedro para estar falando da visão brasileira lá do norte do estado, que é o que mais exporta, e agora a gente vai ter a visão do Fausto, tá? Vamos fazer essa sequência aí para ver se vocês curtem né, o que o Fausto tem para dizer em contraponto aí, ou uma visão do outro lado, do lado europeu aí desse acordo com o Mercosul e o que está acontecendo lá, a visão da Europa da logística, tá? Então o Fausto vai falar com a gente aí. Fausto também, que fazia vários meses que não participava com o nosso programa, então estou feliz de ele estar voltando aí a participar com a gente. Vamos lá, Fausto. Buonasera a tutti gli ascoltatori di FC Sbaggio Signal 101, sono Fausto Pieroni dall'Italia per aggiornarvi su alcuni fatti di carattere economico-finanziario. Una cosa più importante è la nuova rotta tracciata da MSC, che è azienda leader nel trasporto navale mondiale. Questa nuova rotta si chiama Europe Red Sea Middle East Express. Praticamente è una rotta che dal nord Europa raggiunge il Mar Rosso, l'Arabia Saudita, e le merci da lì proseguiranno via terra per raggiungere poi tutti i mercati del Golfo Persico. In caso di emergenza ci sarà un'alternativa che porterà praticamente le merci attraverso il Capo di Buona Speranza con 10-15 giorni in più di trasporto. Per quanto riguarda invece il PIL italiano, nel 2025 c'è stato un incremento dello 0,5% rispetto al 24. Nel 2026 c'è l'aspettativa di crescita da 0,5 a 1,1% e la cosa che è buona invece è che l'italiano vive in una situazione di ottimalità, cioè la percezione di benessere è molto alta e si sta molto attento a questo stile di vita. Arrivederci, buonasera a tutti e rimanete sempre in ascolto di FC Sbaggio Signal 101. Fausto, muito legal aí, o Fausto falou uma parte do contraponto dele dizendo o seguinte, né, que a MSC, que é o maior organizador, maior agente logístico do mundo, segundo ele, né, que está lá na Itália. Eles fazem várias rotas aqui para o Brasil. Quando vocês verem lá em containers, ali em qualquer porto aqui do estado, nós temos 5, né? Vocês verem MSC é porque é italiano. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, para rotas alternativas para chegar lá no Oriente Médio, estão sendo, já que 70%, né, da movimentação lá no Estreito de Hormuz está fechada, como o Pedro falou agora há pouco, a MSC, o exemplo foi o seguinte, eles estão fazendo uma rota lá pelo canal de Suez, que passa lá pelo Egito e chega no Mar Vermelho. Tá? O Mar Vermelho é mais ou menos um paralelo com o Estreito de Hormuz, não chega a ser paralelo, mas é um pouco menos. Um chega no lado oeste da Arábia Saudita, por exemplo, e o Estreito de Hormuz chega no leste da Arábia Saudita. Então é o outro lado. O que eles estão fazendo é o seguinte, olha, uma rota é ir pelo Oriente Médio, ir pelo Egito e descer ali pela costa do Mar Vermelho, e aí vai por terra, atravessa todo ali a Arábia Saudita, por exemplo, para ir lá chegar no Estreito de Hormuz, lá do outro lado, porque é o Golfo Pérsico. Vocês entenderam? Isso demora 4 dias, todo vamos dizer assim, o transporte, segundo eu entendi aí do Fausto. E aí, se tem algum problema, alguma emergência, aí sim manda o navio lá da Europa, descendo pela África, né, vira o Cabo da Boa Esperança e sobe o Mar Vermelho para chegar no mesmo lado. O que ele está dizendo é o seguinte, daí demora 15 dias, tudo, né? Então 3 dias via Mediterrâneo, cortando lá o Mar Vermelho, e a outra, se der alguma emergência, circula a África e sobe pelo Mar Vermelho, entenderam? Então, mas tudo é
atravessar a Arábia Saudita até chegar lá no Golfo Pérsico, onde está o Estreito de Hormuz bloqueado. Então, olha a operação logística que eles fizeram para contornar essa situação aí. Tá certo? Então, esse foi um dos contrapontos entre a visão do Pedro aqui e a do Fausto através da grande operadora MSC da Itália. Agora, o Fausto vai falar um pouco mais no detalhe. Ele falou também daí do crescimento da Itália, que foi 0,5% do PIB, agora tem projeção para quase 1,1%. Então eles estão muito bem lá. Vamos seguir, né, com a Giorgia Meloni, é da direita, é a única presidente da direita, está ficando 4 anos, é super bem, é o principal líder da Europa é a Giorgia Meloni hoje, né? Então vamos voltar ao Fausto, aqui ele vai continuar a análise dele. Buonasera a tutti gli ascoltatori di FC Sbaggio, Segnale 101. Sono Fausto Pieroni dall'Italia con alcuni aggiornamenti sulla ultimi fatti, diciamo, di carattere economico-commerciale anche. E, ad esempio, l'accordo Mercosur-Europa, sì, è un accordo di impatto, è un accordo che ha vantaggi reciproci sicuramente, non è stato mal visto se non da alcune correnti di informazione, ma altrimenti l'italiano lo prende come una cosa estremamente positiva, di vantaggio, appunto vantaggio reciproco. E il settore più importante è l'agroalimentare. L'attenzione massima è sulla qualità dei prodotti. L'Europa ha sempre avuto questa attenzione molto alta sulla qualità dei prodotti, in particolare sulle carni, frutta e grano duro che viene dall'America Latina. Per quanto riguarda invece l'aspetto delle tariffe che Trump vuole imporre del 25%, è ancora tutto sospeso. Ieri c'è stata una riunione ma che non ha avuto nessun accordo, invece tutto è rinviato al 19 maggio, data in cui si spera che ci sia un accordo per eliminare totalmente questo 25% oppure ridurlo o comunque fare una contrattazione. Buonasera a tutti, rimanete in ascolto di FC Sbaggio Signaro 101, alla prossima da Pieroni Fausto. Fausto, obrigado mais uma vez, amigo, pela tua participação. Então, o que Fausto fala aqui nessa segunda parte é o seguinte, é bem se o Pedro falando lá da região norte do estado, Joinville região, falando que a expectativa do Mercosul, mercado, né, Mercosul, Europa, expectativa de 700 milhões de consumidores, aquela coisa toda. A visão lá da Europa, pelo menos representada pelo Fausto, é que, né, falando da Itália, mas falando pela Europa, é dizendo que eles não estão muito preocupados com a competitividade brasileira, por exemplo, naquela região. Porque o Brasil é mais sinônimo de carnes, de alimentos como um todo, mas eles não estão preocupados com preços de alimentos, né? Todo mundo sabe que o Brasil exporta muito para qualquer lugar do mundo. O que eles falam é que eles estão preocupados com qualidade. Então, desde que a qualidade esteja boa, está tudo bem, né? Então, sem falar especificamente de algum produto especial. Então, eles não estão preocupados com essa condição. A segunda coisa fala, por exemplo, do Trump aí querendo falando-se acordos internacionais, do Trump voltando a falar que vai colocar 25% de imposto nos produtos europeus, né? Então ele fala assim que não houve nenhum início de taxação, e eles estão tentando combinar alguma coisa a partir de 19 de maio que vão tratar disso aí. Então não tem nada imediato conforme o Trump tinha falado. O que eu quis no final das contas abordar aqui foram acordos internacionais, né? Mercosul, Europa, União Europeia, e o outro daí Estados Unidos e Europa, para ver se tinha algum sinal aí para a gente saber um pouco mais de competição, etc. Mas muito, muito bom aí a participação dos nossos amigos Pedro e Fausto, agradecemos mais uma vez. Aí falando-se de uma notícia aqui da nossa, assim, fazendo um fechamento econômico aqui, né? Só na semana passada a gente teve, então, como a gente está falando, a super quarta, né? Que houve aí, baixou um pouco da taxa de juros, né? O petróleo ainda se mantém ali entre 100 e 105 dólares o barril,
né? A Bolsa Brasileira hoje fechou aos 183 mil pontos mais ou menos, né? E o que está acontecendo é que a Bolsa Americana está bombando de novo por causa da inteligência artificial. Só para vocês terem uma ideia, algumas empresas de tecnologia aí, daí a segunda geração da leva das empresas, chegou a valorizar 700% nesses primeiros 3 meses. Por exemplo, uma empresa que subiu muito aqui no Brasil foi a Petrobras, né? Eu não canso de falar, porque é a maior empresa brasileira mesmo. Chegou a crescer mais ou menos 60% aí na Bolsa Brasileira, né? Mas, se você comparar com uma empresa americana aí que está na onda, 700%, não dá nem para comparar, né? O que dizem é que o Brasil não está fazendo mais oferta pública de ações, o mercado de IPOs, como é chamado, está parado há mais de 5 anos, o Brasil não tem inovação, né? O Brasil não tem inovação, aí não tem empresa nova, né? Sempre as mesmas empresas, né? Você consegue ganhar dinheiro investindo ali na hora certa, mas seria bom ter empresas novas aí para dar uma renovada, né? Por causa da situação atual do governo atual, com essa taxa de juros altos, é difícil para as empresas brasileiras arriscar, né? Abrir o seu capital no mercado, né? Isso é o que geralmente se apresenta. Agora aqui uma notícia aqui da região seria em relação à festa do Pinhão, que começa daqui uns dias, né? Mas no final do mês aí. O que eu estava vendo de interessante cervejas artesanais ali, cervejeiros da Associação Comercial e Industrial de Lages, né, e na Festa do Pinhão, tá? Então, cervejas artesanais elevam a experiência do Festival de Sabores na 36ª Festa Nacional do Pinhão, né? Então, o núcleo de negócios cervejeiros da Associação Comercial e Industrial de Lages será um dos destaques da festa, chamado Festival de Sabores da Terra, entre 29 de maio e 7 de junho, lá no Parque Conta Dinheiro, né? E essas cervejarias artesanais da Serra Catarinense assumem protagonismo no evento, oferecendo ao público uma experiência sensorial que combina rótulos regionais, diversidade de estilos e harmonizações exclusivas. A proposta fortalece a conexão entre produtores locais e visitantes, agregando valor à programação gastronômica da festa, com entrada gratuita. Durante toda a programação, o Festival Sabores da Serra se consolida como um espaço de valorização da produção regional, estimulando o desenvolvimento econômico por meio da gastronomia e da cultura. A iniciativa é resultado, então, da parceria da ACIL e a Câmara de Dirigentes Logista, o CDL. Muito legal essa iniciativa. A gente convida todos aí a curtirem a Festa do Pinhão, que começa no final de maio. E o clima frio chegando aí, né? Vocês devem ter visto aí que é para cair aí nos próximos dias a temperatura para quase zero, né? Abrupta, ainda bem, porque o clima estava muito quente, né? E fora de época, então é bom ter uma variação aí da temperatura, com certeza, a gente dorme até melhor, né? Pessoal, vamos fazer um break comercial e a gente volta já, pode ser? Então, pessoal, aqui é FX Baggio, Signa 101, o sinal mais forte está aqui. Todas as terças e quintas às 20 horas. Nosso show eclético de negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências. Te espero lá. E não esquece, Signa 101, o sinal mais forte está aqui. 101. FX Baggio, Signa 101, o sinal mais forte está aqui. Show de bola, então, voltamos aqui com tudo e vamos para algumas notícias aí econômicas para fazer um resumo para você. Então, o índice Dow Jones fechando a 0,62% negativo, fazendo uma correção, né, a 49.596. O S&P 500 é o índice das 500 maiores empresas a 7.337, leve corrigida de 0,38%, e o Nasdaq fechando a 25.806,13 de correção. Então, correção lá, correção aqui, é natural dessa época do ano, ainda mais que eles estavam esperando lá, estão esperando há vários dias aí uma declaração de paz lá no Estreito de Hormuz e ainda não aconteceu.
continuando aqui, né, o Bovespa, acho que eu falei antes, 183 mil, fechou a 2,38% de correção, negativo. E alguns índices aí interessantes, né? O petróleo fechou a 102,29, o WTI, né, o barril. O gás natural a 2,79, esse não mexe porque os Estados Unidos tem muito gás natural, né? Ao contrário do Brasil. O Brasil é caríssimo o gás natural, lá eles mantêm muito baixa, por isso que o país como um todo não tem uma inflação muito alta, porque tem gás natural, que eles liquefazem, né? E aí, essa é a mágica, que a nossa tecnologia não chega tanto, né? Então, o ouro, né? O ouro está, né, naquela linha, vamos dizer assim, numa tendência de correção, faz alguns meses já, está 4.706, né? Chegou a passar de 5.000, mas depois ele baixou, teve uma correção. A prata também está 79,62, na mesma situação do ouro, commodity, né? E a soja aumentou um pouco aí, tá 11,91, mas não muito, né? Chegou a momentos, alguns anos atrás, chegou a 15, então também não mostra uma força muito grande. O Bitcoin aumentou um pouco esses últimos dias, está na faixa de 80 mil dólares, né? E o Ether está 2.290. Então o Bitcoin melhorou, eu acho que mais ou menos aí, questão de 10 a 15%, ele chegou a 63 mil, está a 80 mil agora. Vamos ver se ele engata uma tendência de alta aí, né? Então, repetindo, o dólar, 4,91 reais você compra um dólar. Acho que uma das mínimas do ano está sendo esses últimos dias, né? Está relativamente barato o dólar para se comprar. E aí a gente volta lá no que a gente estava comentando com vocês antes. E vamos, na verdade, vamos tocar mais uma música aqui para vocês curtirem. Eu acho que é bom, vocês vão curtir também. Mais uma seleção que eu fiz aí para vocês, porque eu tava com saudade de todos aí, coloquei uma seleção para caprichar e vocês ficarem com a gente lá. Vamos lá. Uau, de novo, então, Double Trouble para vocês merecem. Quero ver se vocês adivinham que o som foi esse último que eu toquei aí, mas com certeza vocês dançaram, não é? Vamos voltar aqui então. Agora, vamos lembrar, família Metralha saqueando Patolândia. Presta atenção aí nos próximos meses. Vocês sabem que a gente já deixa vocês, vamos dizer assim, conscientes do que está acontecendo aí, né? Do que pode acontecer. Você já sabe que esse é o nosso jeito de indicar, né? De passar o sinal, né? Então preste atenção. E também alerte o vizinho. Não adianta nada só você prestar atenção. Você tem que alertar os vizinhos, né? Os vizinhos como um todo. Voltando aqui, eu tenho algumas... Chegamos à parte final para chegar ao último bloco ali e deixar com mais música para vocês, tá? Não vou tirar vocês aí. E temporada de resultados, hein? Declaração do imposto de renda, vocês todos já fizeram. Então tem mais alguns dias, né? Acho que o final é 15 de maio, tá chegando aí, né? Então preste atenção, façam com atenção, tem bastante coisa mudando, né? A ideia é automatizar cada vez mais e, bom, é sempre bom prestar atenção aí e tem poucos dias pela frente, né? Tá? E considerações finais aqui. Então, caros amigos e ouvintes, em nome da Rádio 101 FM, do show FX Bajo Signal 101 e nossas equipes BR e Global, gostaríamos de aproveitar a agradecer sua audiência e fiquem ligados nos próximos episódios para muito mais tendências. Não esqueça, se inscreva no FX Bajo-Enercore, ative as notificações do sininho, comente e curta, dá um like lá. Contextualizarei tudo para você. Então, próxima semana vai ter entrevista. Eu só não vou falar agora para não manter uma expectativa, mas é legal, vai ser muito legal, vai ser tudo a ver com o que a gente tem conversado aí. Vai ser de alto nível, como eu tinha falado, fiquem ligados, né? Próximo bloco, curtam destaques musicais da programação do FX Bajo especialmente para vocês. Bora, não esqueça, keep in mind, Signal 101, sinal mais forte isso aqui, Knowledge is Power, Signal 101 is Stronger.
Até a próxima e cuidem-se. O Signal 101. O sinal mais forte está aqui.